Muito boa noite, hoje é dia 18 de novembro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, o nosso ponto de partida para tentar entender um pouquinho melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar da polêmica do chanceler alemão, que não curtiu muito a sua estadia em Belém, e da prisão de Daniel Worcaro, dono do Banco Master, um dia depois do anúncio de que um grupo estrangeiro ia comprar a instituição. E ainda tem o quadro Descompliquez, onde eu tento traduzir algum conceito, um termo ou alguma especificidade do nosso sistema político, jurídico ou econômico. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. A história do Banco Master é quase uma aula prática de como a soberba se alimenta de um sistema que não tem freio. Não é só sobre um banqueiro preso tentando embarcar num jatinho para Malta, é sobre o caminho que leva desse jatinho até o bolso do aposentado, do servidor público, do pequeno investidor que achou que estava só aplicando dinheiro num CDB e vai até o crime organizado. O Daniel Worcaro gostava de dizer que era um forasteiro da Faria Lima, um banqueiro rejeitado pelo clubinho fechado do mercado financeiro. Mas se isso é ser rejeitado, eu fico imaginando como é ser abraçado, né? A gente está falando aqui de um banco instalado num prédio de extremo luxo, ao lado de empresas como Google, PTG, de 2 andares reformados só para ser o escritório pessoal do dono, estandes gigantescos em feiras da XP Investimento, de campanha em horário nobre com atriz global, de investimento em clube grande de futebol, de mansão em Trancoso, mansão de 40 milhões de dólares em Orlando, casa de luxo de 35 milhões de reais em Brasília e festa de debutante da filha orçada em dezenas de milhões de reais com show do Alok e asfalto de brinde na entrada do condomínio. O bolo custou 25 mil reais. Não é que a ostentação aconteceu apesar do negócio, a ostentação era o negócio. O recado era muito simples. Olha como eu sou grande, olha como eu sou rico, pode confiar em mim, confia no meu banco. Enquanto isso, o banco crescia à base de juros surreais e apostas em ativos problemáticos. CDB pagando 140% do CDI para pessoa física, uma remuneração que faz brilhar o olho de qualquer investidor leigo, mas que transferia o risco para o fundo garantidor de crédito e depois para os fundos de pensão estaduais e municipais. Dinheiro de quem trabalha a vida toda contando com a aposentadoria e não com jatinho, né? Aí vem a segunda camada dessa história, as conexões. Um banco já questionado por investigações e pela própria CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, passa a ser socorrido por um banco estatal, o BRB, que é controlado pelo governo do Distrito Federal. O presidente do banco foi afastado depois da prisão do Worcaro porque a operação parecia um resgate disfarçado, mas mesmo assim andou com apoio político, inclusive com o governador Ibanez Rocha defendendo a compra em público e um cerco de lobby em Brasília. Ao mesmo tempo, o tal forasteiro vai montando um comitê de notáveis, ex-presidentes de Banco Central, gente das mais altas cúpulas do poder e empresários igualmente poderosos. O Master patrocinou eventos importantes no Brasil, no exterior. Worcaro começou a aparecer em foto com o ministro de um lado, parlamentar do outro. Em algum momento, o nome dele passa, inclusive, a circular na política ainda mais rápido do que no mercado financeiro. Tanto que quando o Banco Central começa a apontar os riscos, não é que alguém tenha parado para dizer, olha, talvez o Banco Master seja um problema. Pelo contrário, o que surgiu foi um projeto de lei no Congresso, já derrubado, claro, para permitir a demissão de diretores do Banco Central pelo Congresso, veja bem. A mensagem era cristalina, né? Se o regulador não colabora, a gente não muda o banco, muda o regulador. E quando a gente puxa mais um fio, a gente chega no futebol. Centenas de milhões de reais investidos na SAF do Atlético Mineiro por meio de fundos em cascata, uma estrutura que o Ministério Público aqui de São Paulo diz parecer com outros fundos investigados simplesmente por ligação com o PCC. O PCC. Enquanto o Congresso discute um projeto antifacção. Veja bem, não é que esteja provado que todo mundo sabia de tudo ou que todos sejam criminosos, mas o desenho do fluxo financeiro começa a ligar pontos entre o crime organizado, a bola, o mercado financeiro e o poder público. É nesse contexto que a Polícia Federal lança a operação chamada Compliance Zero,
e passa a investigar a emissão de títulos falsos, gestão fraudulenta e a formação de uma organização criminosa. A partir desse momento, a narrativa do banqueiro ousado que arrisca demais vai perdendo sentido. O terreno da aventura empresarial vai dando lugar ao terreno do crime organizado e da engenharia jurídica e financeira pensada para enganar o regulador, o investidor e o Estado ao mesmo tempo. E a cena que fecha esse capítulo é quase cinematográfica, né? Enquanto o Banco Central se prepara para liquidar o Master, o dono do banco tenta embarcar num jatinho privado com destino a um paraíso fiscal na Europa. É a síntese da reação de quem viu o castelo de cartas começar a cair e, em vez de olhar para o balanço, ele correu para o hangar. No fim das contas, o caso do Banco Master não é só sobre um banqueiro vaidoso que exagerou na ostentação no Instagram. É sobre um país que permite que a ostentação vire método de negócio. A gente viu isso recentemente com o caso do Nelson Williams. Um país que naturaliza a mistura perigosa entre aventureiros financeiros, estatais, políticos influentes e, na sombra, o crime organizado. Um país em que o balanço problemático ganha um endereço nobre, ganha um comitê de notáveis e até projeto de lei em Brasília, antes mesmo de uma investigação completa. E como sempre, quando a música para, não é o dono do jatinho que vai ficar em pé no meio do salão. Quem corre o risco de levar o calote são os de sempre. O aposentado, o servidor público, o investidor que comprou esse CDB achando que estava garantido. A soberba de um banqueiro cabe num jato particular e em várias mansões de 40 milhões de reais. Mas a conta dessa ostentação não. Essa, mais uma vez, é o Brasil inteiro que vai acabar pagando. E a fala do chanceler alemão Friedrich Merz sobre Belém foi um misto de grosseria diplomática com vergonha alheia nacional. Ele disse num evento empresarial lá na Alemanha que perguntou aos jornalistas que estiveram com ele na Copa em Belém quem queria ficar na cidade. E ninguém levantou a mão. Segundo ele, todos ficaram muito felizes de ter voltado, especialmente daquele lugar onde estávamos. É uma frase desnecessária, claro, mas o que veio depois dela talvez diga ainda mais sobre a gente do que sobre ele. A esquerda mais alucinada viu provas de saudade do nazismo, né? Eles veem isso em qualquer coisa que Merz faça ou diga. A direita vira-lata aproveitou para dizer que ele foi até educado e que Belém seria um buraco irrecuperável. Nenhum dos dois lados está certo. Merz não virou nazista por ter feito um comentário infeliz sobre uma cidade brasileira, e isso também não torna menos grosseira a maneira como ele se referiu a Belém. Mas talvez o nosso problema esteja justamente aí. A gente confunde crítica com ofensa e orgulho com auto-engano. Vários brasileiros, incluindo belenenses, disseram que a fala foi mal educada, mas não é totalmente injusta. A Amazônia é maravilhosa, claro, Belém tem uma cultura única, uma gastronomia incrível, uma história potente, mas também é verdade que 40% das casas não têm esgoto, que o IDH é baixo quando comparado com grandes capitais mundiais, que a expectativa de vida no Pará é quase 8 anos menor do que em Berlim. Isso não são insultos, são dados. Comparar Belém a Berlim, claro, pode parecer cruel, porque são histórias e desafios completamente diferentes. Mas olhar para essa distância serve para lembrar que o nosso caminho ainda é muito longo. E não tem problema nenhum admitir isso. O que tem problema é fingir que está tudo bem, por orgulho nacional ferido, ou então usar a grosseria do outro como um escudo para não encarar as nossas próprias falhas. É curioso que logo depois da fala dele, um ministro alemão tenha corrido para o Instagram para postar foto pescando na Amazônia, elogiando o Brasil em português, dizendo que o país é maravilhoso, que o povo é acolhedor, que gostaria de ter ficado aqui mais tempo. É o diplomata profissional tentando apagar o incêndio causado pelo político que fala demais. E aí entra outra camada da história. O Merz não está falando só como turista mal-humorado, né? Ele estava num palco defendendo a Alemanha como um dos países mais bonitos e livres do mundo, pedindo que os empresários valorizassem o modelo econômico deles. Ele usa Belém como um contraste, como um cenário do lugar de onde estamos felizes de ter saído. É arrogante? Claro que é, mas a gente também precisa admitir que muita coisa no nosso cotidiano daria material para esse tipo de comparação. O caminho do aeroporto ao centro de Belém, como em tantas outras capitais brasileiras, mostra uma miséria que não deveria ser normalizada. Ruas esburacadas, esgoto a céu aberto, casas deterioradas, uma pobreza escancarada. Aqui a gente chama isso de cenário, para quem vem de fora é um choque. O risco é a gente transformar isso em guerra cultural e parar aí.
De um lado, os que gritam preconceito colonial, racismo ambiental, alemão não tem moral para falar de nada. Do outro, os que aproveitam para humilhar a própria cidade, o próprio país, dizendo que Belém é horrível mesmo, que o chanceler só falou a verdade. Nem tudo é luta de identidade, né, gente? Às vezes é só a realidade batendo na porta. Uma coisa não anula a outra. É perfeitamente possível enxergar a arrogância europeia na fala do chanceler, lembrar que a riqueza que hoje garante o saneamento para 100% dos berlinenses também foi construída às custas do planeta e de outros povos, e ao mesmo tempo reconhecer que a nossa incapacidade de garantir esgoto, segurança e qualidade urbana básica não é culpa da Alemanha em 2025, é culpa nossa. O que me irrita nessa história toda não é só o que o Merz disse, é o fato de que, no fundo, a gente sabe que uma parte daquele desconforto é verdadeiro. E a nossa primeira reação é gritar que é uma ofensa, em vez de perguntar por que ainda é assim. Se a gente quer merecer o respeito lá fora, precisa começar exigindo respeito aqui dentro, nas prioridades orçamentárias, nas políticas públicas, na maneira como os nossos governos tratam a Amazônia e as cidades que existem dentro dela. Não basta pintar a fachada para a COP, fazer obra apressada e filmar vídeo bonito para todo mundo. É preciso que o saneamento chegue, que a escola melhore, que o hospital funcione, que o transporte seja digno. No fim, talvez o maior insulto a Belém não tenha sido a frase do chanceler alemão lá no auditório, na Alemanha. O maior insulto é a gente aceitar que uma cidade tão importante tenha dados de saneamento tão afrontosos em pleno século XXI e achar que defender a honra da Amazônia é fazer thread indignada na internet. Amar uma cidade não é fingir que ela não tem problema, é querer resolver esses problemas. A gente pode sim repudiar a arrogância do chanceler, mas se quiser usar essa história para alguma coisa útil, talvez o primeiro passo seja transformar o incômodo em projeto e a vergonha em vontade de fazer de Belém um lugar do qual ninguém tem a vontade de ir embora correndo. E no quadro Descompliquês dessa semana eu vou falar de 3 coisas que são importantes para a gente entender direitinho a história do Banco Master: CDB, CDI e Fundo Garantidor de Crédito. Primeiro, o CDB. O CDB é basicamente um empréstimo que a gente faz para o banco. Você entrega o seu dinheiro por um tempo e o banco te devolve com juros. Quanto maior o risco do banco, maior o juro que ele precisa te oferecer para te convencer a aplicar lá. É por isso que o Master pagava até 140% do CDI, é um valor difícil de encontrar em instituições sólidas. Depois vem o CDI. O CDI é a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre eles mesmos, de um dia para o outro. É como se fosse um termômetro dos juros da economia. Quando um CDB rende 140% do CDI, isso quer dizer que ele paga 40% a mais do que essa taxa de referência. Para o investidor leigo parece um presentão. Para quem entende de risco, isso acende uma luz vermelha. Em terceiro, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. O FGC é um seguro que protege o pequeno investidor em até R$250 mil por CPF por instituição. Se o banco quebra, o Fundo Garantidor de Crédito te devolve esse dinheiro. O problema é que, no caso do Master, o banco cresceu tanto ofertando CDBs altíssimos que ele passou a representar quase metade do patrimônio do FGC. Ou seja, se desse ruim, e deu, o risco não era só do banco, era do sistema como um todo. Então, em resumo, o Master pagava juros que bancos saudáveis não conseguem pagar, usava essa taxa para atrair investidor desprevenido e jogava a conta da aventura toda no colo do Fundo Garantidor de Crédito, que no fim é garantido pelo próprio sistema financeiro indiretamente por todo mundo. Descomplicação feita, agora fica mais fácil entender por que a história do Master não é só sobre a ostentação do banqueiro, é sobre risco, garantia e um sistema inteiro que quase ficou refém de um CDB gordo demais para ser verdade. E com essa a gente encerra o Odeio Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner, foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Odeio Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite e até amanhã.